Sabe por quê que a gente se julga tanto? Porque desde que nós somos crianças e conforme nós vamos crescendo e trabalhando o nosso corpo emocional, nos amadurecendo, nós vamos recebendo ao longo daqueles primeiros anos de vida, primeira década, segunda década, um monte de críticas, vários tipos de críticas diferentes das pessoas mais diversas, de pais, de amigos, de pessoas que a gente encontra na rua, que vão nos dizendo: essa criança é burra, essa pessoa que é imprestável. Será que você não consegue ser igual a todas as outras crianças? Essa criança só traz problema. Olha só como é feia, né? Não faz nada direito. E daí vai. Essas críticas todas vão entrando na nossa cabeça, vão entrando no nosso inconsciente, enquanto a gente está se amadurecendo como pessoa. Qual o problema disso? O problema disso é que nós acreditamos nessas críticas. A gente acaba levando a sério, porque afinal, aqueles pais, aquelas pessoas que estão dizendo isso de você, são adultos, são pessoas que conhecem o mundo, são pessoas que entendem a realidade. E se elas estão falando isso de você, certamente é porque algum fundo de verdade existe naquilo. E aí, isso vai mexendo diretamente com o nosso amor próprio. Isso vai nos machucando, isso vai criando uma ferida inconscientemente em nós. E aí, de forma que a gente chega no momento em que a gente não se sente mais digno de receber amor, que a gente entende que a gente não deve ser bom com a gente mesmo, que a gente não é merecedor. E a gente começa a interpretar equivocadamente em nós de que existe alguma coisa errada com a gente. E se existe alguma coisa errada com a gente, só tem um jeito de resolver. É criticando, é nos julgando. Porque se eu começo a achar que tem algo errado comigo, e se toda vez que tem algo errado comigo as pessoas me criticaram, nada melhor para solucionar o problema do que me criticar. Seguir a mesma linha, a mesma instrução, o mesmo modelo que a sociedade me ensinou. E eu começo então a me criticar. Eu começo então a não me valorizar. E conforme eu vou me criticando, eu vou me machucando ainda mais, eu vou aumentando aquelas feridas em mim. E chega um momento em que pode acontecer de eu achar que a solução para resolver todas as minhas imperfeições é eu fazer um esforço tremendo para ser perfeito, para conseguir fazer tudo direito. E aí eu começo então a reagir e vou me tornando um adulto querendo fazer tudo de forma perfeccionista. E quanto mais perfeccionista eu sou, eu não percebo que eu estou fazendo isso para evitar críticas, para evitar que alguém mais venha me machucar. Então eu tento fazer as coisas sem nenhuma falha. Essa é uma das diversas formas como eu posso reagir àquelas críticas que eu recebi na minha infância toda. A toda aquela dor que existe dentro de mim e que foi desenvolvida ao longo dos anos. Mas o ponto é que, mesmo depois que a gente se torna adulto e que eventualmente não tem mais ninguém criticando a gente de forma direta, a gente desenvolveu dentro de nós um juiz interno, nosso, severo, que faz o papel de crítico, de julgador. Então ele vai nos julgando lá dentro de nós: olha, você está fazendo errado, você não é merecedor, você não tinha que estar fazendo isso, você é inferior aos outros porque você está se criticando por isso, por isso e por isso. Então você vive o tempo todo com a sua própria mente te julgando e tratando contra a sua própria vida. Mas veja, toda essa força que existe dentro de nós, nos autocriticando, nos julgando, não é nada mais do que o reflexo dos sentimentos que nós tivemos ao longo do nosso crescimento, daquelas críticas que nos disseram que a gente não é bom o suficiente, que a gente tem algo de errado dentro de nós. E também aquela raiva que se acumula por ouvir tudo isso e que faz com que a gente busque de alguma forma solucionar o que a gente não está conseguindo resolver dentro de nós. Então nós temos que, em um momento da vida, parar, entender
que todo esse processo de críticas, de autocrítica, de criação de um entendimento pessoal de que nós não temos valor, é ilusório, é uma grande mentira. Foi baseado em inverdades que contaram a uma criança. Só que uma criança que acreditou em tudo o que foi dito. Por isso, agora, crescidos, sejamos mais pacientes com a gente mesmo, mais gentis conosco. Porque a gente já percebeu que nos criticar não tem como consequência provocar mudanças em nós, transformações na nossa vida. Não, tem apenas causado sofrimentos, aumentado a nossa dor, aumentado a nossa falta de autoestima. Então, pare de se julgar. Entenda que você está sendo o juiz mais severo da sua própria vida e que não deve ser assim. Ao contrário, você deve ser aquela pessoa que mais te incentiva, que mais te elogia. Então perdoe-se por qualquer coisa que você tenha feito ou que você tenha achado que fez. Libere-se, porque quando você acreditar em você mesmo, quando você entender afinal que dentro de você existe apenas a essência divina, que já é perfeita, você vai começar a enxergar a sua verdadeira luz e passará a entender a sua própria força e grandeza. E automaticamente vai parar de se autocriticar, vai parar de se autojulgar e vai construir coisas cada vez mais belas, cada vez mais grandiosas na sua vida. Toda vez que você se julga negativamente, você está estimulando a sua própria sombra. Quando você acredita em você, você está estimulando a sua própria luz. Então, estimule-se, faça, aconteça, não ligue para as suas autocríticas e para os seus autojulgamentos e transforme este mundo ao seu redor com a sua luz, com a sua capacidade. Um forte abraço, muita luz e até já.